Deixa eu apagar aqui o quadro. Deixa eu começar por uns slides. Ok. Tá. Então, quando a gente começa a ter uma doença, começa a apresentar sintomas, dependendo dos sintomas, tá, a gente procura um médico ou médica, né? Com base nos sintomas, tá? Então, esse profissional da saúde, imagino que vocês também trabalhem com isso, tá? Fazendo a triagem, tá? Então, com base nos sintomas, tá? Tem-se um diagnóstico clínico, um provável diagnóstico clínico, tá? E aí, essa doença, tá? Essa provável doença, a gente, dependendo de qual doença seja, tá? Se ela for considerada grave, a gente faz um teste laboratorial. Tem que fazer um teste para confirmar se é aquela doença mesmo, tá? Provocada por qual patógeno? Por aquele patógeno. Tá? Então, no caso agora da COVID, quando a pessoa apresenta sintomas de doença respiratória, tá? É importante fazer um teste para saber se é o coronavírus. Tá? Então, se for o coronavírus, né, aí a pessoa teria que ficar em isolamento, tá? Na própria casa, ou se precisar de internação, ter a parte do hospital onde a pessoa fica internada, tá? Na enfermaria, se for com sintomas graves, pode ter que ficar em UTI. Tá? Então, para evitar a transmissão do coronavírus para outras pessoas. Tá? Então, é desta forma que a Covid está sendo controlada. E agora ainda com a vacina, para controlar mais ainda essa taxa de transmissão. Tá. Os testes que a gente tem hoje, tá? Para qualquer vírus, para qualquer patógeno, então aqui a gente está vendo a parte de virologia, eles se baseiam nisso. A gente detecta algum componente do vírus, antígeno ou ácido nucleico. Tá? O antígeno, lembrando, é a proteína do vírus. Tá? Então, se o vírus está lá infectando aquela pessoa, tá? Se multiplicando, vai ter bastante proteínas virais, esses antígenos, e também ácido nucleico viral. Então, esses componentes estão sendo produzidos quando o vírus está sendo produzido. Tá? Mais tarde, tá? Então, depois de alguns dias, algumas semanas, dependendo do vírus, tá? Aí a gente pode detectar, pode fazer o diagnóstico com base na produção dos anticorpos específicos para aquele vírus. Então, lembrando da nossa resposta imunológica. Tá? O vírus entrou no nosso organismo, começou a se multiplicar, passa um tempo, né, nosso sistema imunológico começa a produzir anticorpos. Tá? Esses anticorpos são específicos para aquelas proteínas do vírus. Então, a gente pode usar anticorpos, então faz a detecção desses anticorpos. Se a gente detectar, é porque esses anticorpos são daquele vírus. Então, a gente tem um diagnóstico laboratorial. Tá? Se não detectar, tá? Então não é daquele vírus, então é de algum outro vírus.
Então, esses testes são específicos. Tá? Então, não tem um teste genérico, tá? Um único teste que dá para detectar qualquer vírus. Então, a gente tem que ir um pouco na adivinhação. Por isso, o diagnóstico clínico também é importante. Tá? Então, a pessoa veio com sintomas respiratórios. Tá? Provavelmente COVID. Né? Então, o técnico, o profissional da saúde, né, já imagina isso. Então, vamos testar para coronavírus. Testa para ver se detecta antígeno do coronavírus, proteína do coronavírus, ou ácido nucleico do coronavírus. Tá? Não detectou, mas aí já passou uns dias. Aí o outro teste que pode ser utilizado, se passou mais dias, é o teste para detecção de anticorpos. Tá? Daí faz um teste para detecção de anticorpos, aí pode ser para outro vírus também. Tá? E ver se detecta. Aí tem que ir testando para cada um desses vírus que causam doença respiratória. Tá? Agora, o mais importante é coronavírus. Mas tem vírus da gripe, vírus sincicial respiratório, adenovírus, a metapneumovírus, rinovírus. Tá? Então, tem diferentes vírus que podem causar o mesmo sintomas. A gente está vendo no noticiário que tem vírus da gripe circulando bastante e vírus sincicial respiratório circulando bastante. E fora de época, tá? Porque a gente está no verão. Então, o que os pesquisadores, né, e os médicos dizem é que com isolamento por causa do coronavírus, tá, as pessoas ficavam gripadas, né, ou pegavam vírus sincicial respiratório, mas como as pessoas ficavam isoladas, o número de casos era pequeno. E aí, com a liberação, tá, das restrições, aí as pessoas começaram a sair mais e começaram a transmitir esses vírus. Tá? Então, por isso, o número de casos com vírus da gripe e o vírus sincicial respiratório tá bastante alto, tá com o número de casos alto fora de época. Tá? Normalmente aparecem mais no outono e inverno, tá? Nos meses frios. Tá. Então, e eles sabem que é o vírus da gripe, vírus sincicial respiratório, porque fazem o teste laboratorial. Tá? Então, também tem essa questão. O teste laboratorial, ele serve para fornecer dados epidemiológicos sobre quais vírus estão circulando. Tá? E aí, a gente pode adotar medidas de proteção. Então, se o vírus da gripe está circulando fora da época, poderia-se usar vacina. Tá? Então, pega e volta com o programa de vacinação para ver se diminui o número desses casos de gripe fora de época. Tá? Então, esses testes laboratoriais também servem para isso. Tá? Não só para o médico, mas para o sistema de saúde, né, público da cidade, do estado ou federal até, né, do país todo. Tá. Professor, Oi. só uma dúvida, por exemplo, assim, parece que todo mundo, quando toma a vacina da gripe, né, passa 1, 2 semanas, tem os primeiros resfriados, não fica imune. Como que... Qual Não, eficiência seria? tá. Na verdade, não é isso, tá? Vacina não causa gripe, tá? A vacina não faz isso. A vacina, no momento, assim que ela é aplicada, no dia ou um dia depois, pode causar alguns efeitos, tá, da vacina, né? Mas não os sintomas de doença, tá? Pode ficar dolorido, pode ter um pouquinho de dor no corpo, tá? Esses são os efeitos colaterais, os efeitos adversos normais de vacina, tá? Mas depois, tem gente que fala isso, né? Eu tomei a vacina da gripe e fiquei gripado. Não, não é isso. Tá? Essa vacina da gripe, então, normalmente, ela é dada no início da temporada de gripe, né?
Só que não é o único vírus que circula. Tá? Tem outros vírus. Tá? Então, o vírus da gripe não é o único. E a vacina, ela protege contra 3 variantes do vírus da gripe. Tá? Normalmente, 2 variantes da H1N1, cepas, tá? H1N1, não, um H1N1, um H3N2 e um influenza B. Tá? Então, influenza A, H1N1, influenza H3N2, que está aparecendo bastante caso agora, e influenza B. Tá? São 3 cepas diferentes que circulam. Tá? Essas 3 cepas são selecionadas para fazer parte da vacina pela Organização Mundial da Saúde, que ela, né, tenta prever quais vão ser as variantes que vão circular na temporada de gripe. Tá? E fala para as indústrias. Então, as indústrias vão começar a preparar. Tá? Só que pode entrar uma cepa diferente naquela região. Tá? A vacina tem que ser fabricada antes, para ser administrada no início da temporada da gripe, só que pode entrar uma cepa diferente, tá? Do vírus da gripe. Então, cepa diferente do vírus da gripe. Rinovírus, adenovírus, metapneumovírus, bocavírus, vírus sincicial respiratório. Tá? Então, são todos vírus que causam resfriado. Tá? Quando a pessoa toma a vacina da gripe, ela acha que está protegida contra todos esses vírus. Não, são só as 3 variantes que compõem a vacina da gripe. Tá? Então, ela pode pegar outro vírus que não seja, né, o vírus da gripe. Tá? Então, não é a vacina, tá? É algum outro vírus que está circulando na mesma época. Entendi. Obrigado. Tá. E é importante a gente saber disso, né? Vocês saberem disso, tá? Porque quando vocês, né, forem trabalhar com isso, tá? Vai ter gente que vai falar isso, né? Dentro da família, fora da família, né? De repente, um senhor ou senhora que aparece fala, não, não vou tomar vacina da gripe, não, porque eu tomo a vacina e fico gripado, não adianta nada. Mas não é isso, tá? Então, tem outros motivos. E a vacina a gripe, tá? Ela pode provocar sintomas graves, hospitalização e até morte. Então, né, tudo agora é coronavírus, né? Mas a gripe também tem isso. Hoje a gente vai falar de métodos imunológicos. Tá? E esses métodos imunológicos se baseiam nisso, dessa interação do anticorpo que a gente produz com a proteína do vírus. Tá? Esse anticorpo, ele se liga especificamente a uma única proteína do vírus, a uma parte da proteína do vírus. Tá? Então, se olhar aqui, essa aqui é a estrutura do anticorpo, esse formato de Y, tá? São 4 moléculas, 2 moléculas curtas e 2 moléculas longas. Elas são chamadas de cadeias leves e cadeias pesadas. Tá? E essa ponta aqui é a ponta que se liga à proteína do vírus, o antígeno. Tá? Ou esta ponta ou esta ponta. Elas são iguais, tá? Ou uma ou outra que se liga ao vírus. Tá? Então, a gente chama isso de ligação ou interação antígeno-anticorpo. Essa ligação é específica, tá? Então, o anticorpo se liga de maneira específica a uma proteína. Tá? Se tiver proteínas diferentes, de diferentes vírus, este anticorpo não vai se ligar às outras proteínas. Só liga a proteína que é específica, tá? Que é essa amarelinha alaranjada aqui. Ok? Tranquilo? Ok, professor. Tá, isso é importante para a gente. Tá? Então, deixa eu sair daqui, aí a gente vai trabalhar no quadro agora.
Quando aparece um vírus novo, tá? A gente quer logo desenvolver um teste para detectar novos casos provocados por esse vírus, né? Então, aparecem sintomas, tá, parecidos, e a gente quer saber se esses casos com sintomas parecidos são por causa daquele vírus novo ou se é algum outro vírus. Um dos primeiros testes, eu imagino que seja o mais fácil para ser desenvolvido, é o teste para detecção de anticorpos contra aquele vírus, contra as proteínas daquele vírus. Tá? Então, o que a gente faz? Tá? Produz essas proteínas, deixa eu ver como é que eu faço. Tá. Produz essas proteínas no laboratório. Tá? Então, os antígenos virais. Então, a gente produz no laboratório. Acho que eu vou usar preto mesmo. Então, aqui, a gente produz essas proteínas no laboratório e fixa essas proteínas, essas moléculas, tá? em uma superfície. Pode ser material plástico, pode ser papel de laboratório. Tá? Então, esse aqui é a proteína do vírus. Que a gente produz no laboratório. Tá? Isso a gente consegue fazer até de maneira rápida. Tá? Para isso, a gente tem que ter o sequenciamento genético. Tá? Então, agora, dá para, quando a gente detecta o vírus, a gente consegue sequenciar de maneira rápida o material genético do vírus. Então, isso quer dizer, a sequência de bases, a gente consegue fazer o sequenciamento. E aí a gente consegue determinar qual é a sequência de aminoácidos que vem desse material genético, tá? E a gente consegue fazer a produção dessas proteínas em laboratório. Ou produz o próprio vírus e utiliza as proteínas do vírus. Desmonta o vírus, a gente consegue desmontar o vírus, purificar as proteínas e usar aqui. Então, a gente fixa as moléculas dessas proteínas, tá, em uma superfície, material plástico de laboratório ou papel de laboratório. Então, esse teste é para detecção de anticorpos. Aí, colhe a amostra de sangue, normalmente. Tá? Então, colhe a amostra de sangue. Tá? Normalmente, a gente separa o soro ou plasma. Vocês sabem o que é soro ou plasma, né? O que é soro e o que é plasma? Eu não sei não, professor. Estou lembrado não. Alguém? Então, soro, a gente colhe o sangue da pessoa, tá? Espera coagular, aí centrifuga. Tá? Na centrifugação, o coágulo ele vai para baixo e na parte de cima fica aquele líquido amarelado, é o soro. Tá? Agora, se a gente colhe o sangue naquele tubinho, tem um anticoagulante, tá? Então não vai formar o coágulo. Tá? Então, tem o sangue com o anticoagulante, tá? A gente centrifuga, a parte de baixo ficam as células, tá? As hemácias, os linfócitos, leucócitos, assim, tá? Então, as células vão para baixo e o que a gente tem em cima também é um líquido. Esse líquido é chamado de plasma. Então, plasma vem com anticoagulante. O soro, a gente espera o sangue coagular, centrifuga e tem a parte de cima. Tá? Então, o soro vem do sangue coagulado. Tá? Agora, tem tubos que tem um materialzinho, tá? Que ele separa já o que é soro e o que é plasma. Tá?
tem não sei como é que chama aquilo, um separador. Tá? Ok, então colhe a amostra de sangue, separa soro ou plasma, aí tem teste que funciona com soro, tem teste que funciona só com plasma, tem teste que funciona com os dois, dá para usar qualquer um, soro ou plasma. Então, nessa amostra, a pessoa, no soro ou plasma, ela tem um monte de anticorpos. Anticorpos que ela produziu por toda a vida dela. Tá? E na infecção, tá? Se a amostra foi colhida durante a infecção, um pouquinho mais para frente, ela pode ter IgM também. Tá? Ok. Então, ela tem vários anticorpos. Tá? Se ela tiver um anticorpo específico para essa proteína deste vírus, tá? Esse anticorpo, ele se liga, tá, a essa proteína. Tá? Pode ter IgM aqui se ligando também. Tá. Tranquilo? Por enquanto? Se for outro vírus que está causando a infecção, no momento em que a gente colheu a amostra, tá? Então tem que esperar alguns dias. Tá? Não adianta pegar no início dos sintomas ou no início da infecção, porque a pessoa não tem anticorpos ainda. Tá? Então tem que esperar um tempinho, alguns dias ou semanas, para daí coletar a amostra, aí testar para a presença de anticorpos. Se for um vírus diferente, não tem anticorpo se ligando às proteínas daquele vírus. Então, um exemplo. Tá? A gente está... o médico suspeita de infecção pelo coronavírus. Esperou 2 semanas e meia. Tá? Então, era o primeiro teste era o único teste que existia na época, ano passado, tá? No início do ano passado. Só tinha para anticorpos, e ele queria saber se a infecção que aquele paciente teve 2 semanas e meia atrás era provocada pelo coronavírus. Então, a amostra de sangue foi colhida, separaram o soro, a proteína do vírus, o laboratório já tinha produzido, tá? Fixou ali no material plástico e colocou a amostra. Se foi o coronavírus, já tinha os anticorpos contra o coronavírus. Então, esses anticorpos se ligam à proteína do coronavírus. Tá? Essa proteína foi feita no laboratório. Se for gripe, vírus da gripe, tá? Tem anticorpos contra o vírus da gripe. E eles não se ligam a essas proteínas do coronavírus. Tá? Então, ficariam soltos. Tá. Então, vamos supor que foi coronavírus mesmo. Tá? Então, os anticorpos foram produzidos por aquela pessoa. Na amostra, os anticorpos estão presentes e eles se ligaram às proteínas daqui do coronavírus. Como essas proteínas estão fixas aqui, nessa superfície, os anticorpos que se ligaram a essas proteínas também ficam fixos. Tá? Então, tem um período de incubação aqui, com a amostra, um tempo de incubação com a amostra, tá? 1 hora, 2 horas, vai depender do teste. Tá? Normalmente, quando a gente compra um teste comercial, já está escrito qual é o tempo que a amostra tem que ser incubada aqui. Tá? Então, a gente tem que obedecer isso. Depois que terminou o tempo, esse tempo de incubação, tá? A gente remove essa amostra. Então, tudo isso é feito em ambiente líquido. Tá? Então, quando a gente tira a amostra, tudo que está solto, os anticorpos soltos, vão embora. Tá? Então, são os anticorpos que não são contra essas proteínas, não se ligaram a essas proteínas, porque não são específicos, e dependendo, tá? Tem
pode ter muito anticorpo específicos para essas proteínas, mas as proteínas, todas elas já têm anticorpos, então tem anticorpo sobrando para essa proteína. Então, eles ficam soltos e vão embora também, a gente remove. Tá. Esses anticorpos, por enquanto, tá, nesta etapa, a gente não consegue detectar ainda. Tá? Então, terminou a incubação, a amostra foi retirada, mas a gente não sabe ainda se teve ou não anticorpo ligado à proteína. Então, a gente tem que usar um artifício. Tá? A gente usa um segundo anticorpo que se liga a esses anticorpos. Tá? Então, deixa eu colocar em vermelho. Então, a gente usa anticorpos contra anticorpos. Vou colocar para cima. Como que é isso? Eu tenho anticorpo que se liga a anticorpo. Então, se eu estou querendo detectar anticorpos humanos, aí eu tenho anticorpos contra IgG e eu posso ter anticorpos contra IgM, específicos para IgG, específicos para IgM. Como que eu produzo esse segundo anticorpo aqui? Esse anticorpo que detecta anticorpo humano. Eu pego anticorpo humano, tá? Separo, então é só colher sangue, pego soro ou plasma, tá? E aí eu tenho maneira para purificar anticorpos humanos. Eu pego esse anticorpo humano e inoculo em algum animal. Eu imunizo algum animal com anticorpo humano, tá? Pode ser camundongo, tá? Então rato de laboratório, pode ser coelho, pode ser cabra. Tá? E aí, esses animais vão, quando a gente inocula anticorpo humano nesses animais, esses animais, o sistema imunológico deles, tá, vai reconhecer como sendo um antígeno e vai montar uma resposta imunológica contra ele, tá? Contra o anticorpo humano. E uma das respostas é a produção de anticorpos nesse animal, tá? Então, anticorpo de camundongo contra anticorpo humano. Ou anticorpo de cabra, né? Uma cabra produz anticorpo contra um anticorpo humano. Tá? Então, a gente usa algum outro animal para produzir anticorpos contra os nossos anticorpos. Tá? E no laboratório, aí a gente separa esses anticorpos desses animais e faz a ligação com uma enzima. Tá? Então, tem enzimas para testes imunológicos, tá? Tem algumas enzimas que a gente acha legal, que faz o seguinte. Tá? Então, essa enzima aqui, ela converte, tá, um reagente em um produto. Tá? Então, no laboratório, a gente coloca aqui as moléculas dos reagentes, que são incolores. Tá? Então, coloca aqui. Tá acabando a tinta de tudo. Coloca aqui. Como a enzima está presente aqui, tá? A enzima pega essas moléculas dos reagentes, que são incolores, e converte em produtos. Esses produtos são outras moléculas e elas são coloridas. Tá? Então, no teste, vamos lá de novo. Tá?
produzi as proteínas do vírus, tá? Pode ser o coronavírus, e fixei numa superfície plástica ou de papel de laboratório. Aí eu colhi a amostra daquele paciente, a amostra de sangue, tá? Porque é na amostra de sangue que normalmente a gente tem bastante anticorpos. Separei o soro e coloquei aqui junto com as proteínas do vírus. E aí vou ver se tem anticorpo se ligando a essas proteínas. Como que eu detecto se na amostra teve anticorpos e que se ligaram às proteínas do vírus? Aí eu tenho o segundo anticorpo, então o anticorpo que foi produzido em algum animal, que no laboratório eu liguei esse anticorpo com uma enzima. Então, isso eu fiz separado, tá? Peguei aquele anticorpo daquele animal, separei e fiz a ligação com uma enzima, tá? Aí peguei esse anticorpo e coloquei aqui no teste com aquela amostra. Tá? Se o anticorpo, tá, está ligado à proteína do vírus, esse segundo anticorpo vai se ligar a ele, tá? Ao primeiro anticorpo. Tá? Tem o tempo de incubação, terminou isso, eu tirei o anticorpo. Se o primeiro estiver ligado à proteína, o segundo anticorpo vai se ligar ao primeiro. E aí eu coloco o reagente. Tá? Então, o reagente, as moléculas do reagente são incolores. Tá? Como a enzima aqui está presente, tá? A enzima vai pegar essas moléculas e converter em produto. Tá? E esse produto ele tem cor. Tá? Então, ele passa de incolor para colorido. Isso quer dizer que a enzima está presente e a enzima está ligada ao anticorpo segundo, e o segundo anticorpo está ligado ao primeiro que veio da amostra. E o primeiro anticorpo, ele se ligou à proteína do vírus. Tá? Então, em etapas, esse teste é feito em etapas. Conseguiram entender? Eu não entendi muito bem a parte das bolinhas aí que você colocou. Tá. Então, essa enzima, tá? Tem algumas enzimas que podem ser utilizadas aqui. A ideia do uso dessa enzima é só fazer essa conversão, tá? Em produtos, em reagentes incolores, é reagente químico, converter em produto colorido. Ela é que vai indicar, tá, a presença desses anticorpos. Como? Tá? Vamos supor que, na verdade, a amostra que eu tirei, a pessoa não estava infectada com coronavírus. Estava com outro vírus. Vírus da gripe, por exemplo. Tá? Só que essas proteínas são do coronavírus. Tá? Então, na amostra, não tem anticorpos que se ligam à proteína do coronavírus. Tá? Os anticorpos são contra o vírus da gripe. Tá? Então, como são anticorpos contra o vírus da gripe, não tem anticorpo aqui se ligando à proteína do coronavírus. Então, tem a incubação com a amostra, retirei a amostra, nenhum anticorpo se ligou aqui. Tá? E aí, eu entro com o segundo anticorpo, tá? Que tem a enzima. Como não tem o anticorpo humano aqui, não tem onde esse segundo anticorpo se ligar. Então, ele fica solto. Terminou a incubação, removo esse segundo anticorpo. Tá? Como está tudo solto, os anticorpos vão embora. Tá? E aí eu coloco as moléculas do reagente. Como não tem a enzima aqui, tá? Não tem formação
E o produto colorido, não tem mudança de cor. Tá? Fica tudo incolor. Conseguiram entender essa parte? Sim, agora sim. Obrigada. Então, essas moléculas aqui dos reagentes, elas são usadas junto com aquela enzima para indicar se na amostra tinha anticorpo. Tá? Se tiver, os anticorpos se ligam aqui e tudo acontece, tá? Até a mudança de cor. Se não tiver anticorpo se ligando aqui, não acontece nada, não tem mudança de cor. Tá? Então, essas moléculas aqui, tá? Junto com a enzima, elas indicam se a amostra é positiva para anticorpos ou não. Tá. Então, como utiliza soro, mas pode ser utilizado plasma, dependendo do teste, aí tem que ver. Na bolinha, vem a bolinha, o manual de instruções do teste, e ali está informado se só dá para usar soro, ou se dá para usar plasma, ou qualquer um dos dois. Tá? De qualquer forma, isso é chamado de teste sorológico. Tá? Então, vem do sangue. Esse teste aqui que está sendo mostrado, tá? Ele é chamado de ELISA, tá? E vem deste nome aqui, do inglês. Tá? Ensaio, na verdade, ensaio não é uma palavra que eu goste muito. Tá? É um teste, está escrito imunosorbent, de imunoadsorção, tá? Ligado à enzima, ou teste imunoenzimático. Então, a gente chama isso aqui de placa, tem orifícios nessas placas, tá? São 96, são 8 linhas e 12 colunas. Tá? Então, aqui tem um orifício, aqui do lado tem outro orifício. Tá? Muitos orifícios aqui ficaram incolores. E tem esses alaranjados. Esses alaranjados, tá? Foram os poços, as cavidades ou orifícios que mudaram de cor. Então, quando tem mudança de cor, é porque a amostra que foi testada tinha anticorpos. Tá? Então, esse teste aqui é para detecção de anticorpos contra o HIV. E aí, da amostra, a amostra é soropositiva, tá? Quando muda de cor, e soronegativa quando não muda de cor. Professor, Oi. mas, tipo assim, o soro retirado, tipo assim, quando separa lá no sangue, ele já não é amarelado? Ah, mas um pouquinho, tá? É amarelado, tá? Só que quando a gente coloca no teste, normalmente a gente dilui, tá? Pode diluir 50 vezes, quer dizer, uma parte do soro e 49 partes de um tampão, tá? Um líquido, normalmente baseado em água, tá? Então, esse líquido é incolor. Quando a gente faz essa diluição, que é chamada de 1:50, então, uma parte do soro e 49 partes de líquido, tá? Então, essa cor se perde. A gente não enxerga mais essa cor. A gente pode usar até 1:99, uma parte de soro e 99 de líquido. Pode ser até 200 vezes, uma parte do soro e 199 de líquido.
E o que vai definir, por exemplo, quantas partes vão usar para cada? O fabricante do teste. Ah, entendi. Então, Obrigada. o fabricante do teste, ele vai pegar as amostras, tá? Então, isso na parte de pesquisa ainda, tá? E ele vai fazer diversas diluições, tá? Diluindo 50 vezes, 100 vezes, 200 vezes, 400 vezes. Então, ele testa as amostras de soro, que ele sabe que são amostras positivas, e aí ele vai ver qual que funciona melhor, qual diluição funciona melhor. Tá? A diluição que funciona melhor, ele coloca no manual de instruções. Tá? As amostras de soro que forem testadas, elas têm que ser diluídas tantas vezes. E aí vai colocar ali como é que é feita essa diluição. Tá? Então, no manual de instruções vai ter isso. E tem que seguir a regra esse manual de instrução. Uhum. Tá? Então, não pode diluir de qualquer maneira, não. Tá? Mas boa pergunta essa. Tá. Então, esse teste aqui se baseia no que eu mostrei. Tá? Então, ele é chamado de teste indireto. Tá? O antígeno, então, é daquele vírus, tá? Então, é a proteína daquele vírus, e a gente produz em laboratório. Tá? Produz no laboratório em quantidade alta, e como o vírus tem diferentes proteínas, tá? Cada uma dessas proteínas, lá na parte de pesquisa, essas proteínas são testadas e vê qual que é a proteína daquele vírus que funciona melhor, tá? Então, escolhe a proteína, tá? Faz os testes, faz os experimentos, aquela proteína que funciona melhor, ela é escolhida, produz bastante em laboratório e fixa essa proteína na superfície do material plástico, então isso aqui é um material plástico, ou se for teste rápido, tá? É um papel de laboratório. Tá? Então, tá aqui essa superfície, a proteína está fixa ali, coloca a amostra, aí normalmente diluída, tem que ver qual diluição tem que ser usada, tá? Ou teste rápido, se for o teste rápido, pinga o sangue no lugar que tem que pingar, e aí tem o líquido que tem a solução reveladora. Tá? Alguém ia perguntar alguma coisa? Tá. Então, se na amostra o anticorpo estiver presente, o anticorpo específico para aquela proteína, o anticorpo vai se ligar à proteína. E esse anticorpo fica fixo também. Tá? Depois de terminar a incubação, coloca o segundo anticorpo. Ele é chamado de anticorpo secundário ou anticorpo conjugado. Aqui tem os dois nomes, anticorpo secundário conjugado. Ele é chamado de conjugado porque ele está conjugado com uma enzima. Tá? Secundário é porque vem depois. Esse é o primário, esse é o secundário. Tá? O primário vem da amostra, o secundário é o de laboratório. Tá? Então, e ele é específico para o primeiro anticorpo. Tá? Então, se o primeiro anticorpo estiver fixo ali com o antígeno, esse segundo anticorpo vai se ligar ao primeiro anticorpo. Tá? Tem o tempo de incubação, terminou esse tempo, tá? Esse líquido que tem o segundo anticorpo, ele é removido, e o que está fixo, tá? Ele permanece. E aí entra com reagente. A gente chama essas moléculas de reagentes aqui de substrato. Tá? Então, os substratos são essas moléculas aqui, de cor, sem cor. Tá? Então, são incolores. A enzima, se ela estiver presente, ela vai pegar essas moléculas do substrato e converter em moléculas coloridas. Tá? Então, esse é o teste chamado esse que é da placa, é chamado de ELISA. Tá? Então, se mudou de cor, é porque o anticorpo estava presente na amostra.
Eu vou mostrar aqui, mas esse ELISA, para detecção de anticorpos, é esse de baixo, tá? Depois eu vou explicar o de cima. Então, na placa tem 96 poços, tá? 96 cavidades. A gente não consegue testar 96 amostras de uma vez, porque no teste tem que ter controle positivo e controle negativo, tá? Então, quando a gente compra o teste, no teste já vem os controles positivos e negativos, tá? Para que precisa isso? Tá? De repente, tá? Teve algum problema com algum componente do teste, e se a gente testar 96 amostras direto, tá? Sem usar os controles, de repente pode dar tudo positivo, tá? E aí o laudo vai soro positivo, tá? Ou de repente teve algum outro problema com algum componente do teste e deu tudo negativo, tá? Aí o laudo vai ser assim, soro negativo, tá? Só que isso aconteceu por causa de algum problema que deu em algum reagente, algum componente do teste, tá? Por isso a gente tem que usar os controles positivos e negativos. Controle positivo, ele tem que funcionar, tem que mudar de cor. Isso indica que o teste está funcionando. Aí ele tem que ser feito ao mesmo tempo que as amostras estão sendo testadas, tá? Então, na mesma placa, a gente tem poços que a gente coloca os controles positivos. E o negativo também é para dizer, olha, os reagentes estão funcionando normalmente, tá? A amostra que tem que ser negativa, o controle negativo, deu negativo mesmo, tá? E aí tem o restante dos poços que a gente testa as amostras, tá? Então, daí as amostras vão dar. Que for positivo, vai dar positivo, que for negativo, vai dar negativo, tá? Então, diferentes amostras são testadas. Se a gente está fazendo teste para anticorpos, seria pesquisa de anticorpos em amostras, tá? Então, na superfície do poço, tem os antígenos, aqui eles estão representados como vírus, tá? Em uma amostra, se os anticorpos estiverem presentes na amostra, tá? Esses anticorpos vão se ligar ao vírus, ao antígeno, tá? Esses anticorpos específicos para aquelas proteínas. Se a amostra não tiver anticorpos, tá? Não vai ter anticorpo se ligando aos antígenos, tá? Termina a incubação, remove essa amostra, aí entra com o anticorpo secundário, que está conjugado com enzimas. Aqui em cima, como tem anticorpo ligado ao antígeno, o anticorpo secundário vai se ligar a ele. No de baixo, como não tem anticorpo ligado ao antígeno, o anticorpo não vai se ligar a nada, vai ficar solto. Aí tem a incubação, remove o líquido, tudo que tiver solto desses anticorpos vai embora, e os que estiverem fixos ao primeiro anticorpo, eles ficam. Então, ficam com a enzima também. E aí coloca o substrato, tá? Então, essas moléculas incolores. Na presença da enzima, a enzima vai pegar essas moléculas e converter em moléculas coloridas. Aí muda de cor. Se a enzima não estiver presente, tá? Não vai ter mudança de cor, vai ficar desse jeito, vai ficar incolor. Tá? Então, amostra negativa. Ok? Tá. Deixa eu mostrar como é que funciona o teste rápido. É bem parecido, tá? Então, esse teste rápido aqui é para detectar anticorpos contra o HIV. Funciona para HIV1 e HIV2. E é chamado de OraQuick, tá? Porque dá para usar saliva também, tá? Secreção oral, tá?
Então, dá para usar sangue total, sem separar soro ou plasma. Dá para usar plasma. Então, aqui não dá para usar soro. Tá? E dá para usar saliva. Então, esse é desta marca, tá? Então, diferentes marcas, aí tem que olhar na bula para ver qual que funciona. Na farmácia, tá? A gente consegue comprar testes rápidos também, tá? Tem um teste que é para sangue e tem outro teste que é para saliva, tá? Lógico que saliva é melhor, né? A gente não precisa espetar o dedo. Tá? Esse teste OraQuick é estável à temperatura ambiente, serve para HIV-1 e HIV-2. No Brasil, os casos de HIV-2, a frequência é baixa. Tá? Na África, tem bastante HIV-2 circulando. Tá? E é chamado de teste rápido porque o resultado sai em 20 minutos. E dá para fazer em casa. Tá? O ELISA, aí tem que ser no laboratório, tá? Um laboratório que faça ELISA. E o teste, só o teste, ele pode levar 2h30, 3 horas para finalizar, para ser finalizado. Dali, convertido em laudo. Tá? Então, daí tem a parte da análise. Mas a parte da análise é até mais simples. Tá? Pode ser, dependendo do local, do laboratório, tá? Se for um banco de sangue, tá? Então, isso é feito de maneira automatizada. Assim que sai o resultado do exame, já está no computador, já é convertido em laudo. Tá? Então, essa parte da análise é rápida. Mas o teste em si pode levar 2h30, 3, até um pouquinho mais. Tá? Então, teste rápido, resultado de 15 a 30 minutos. Neste caso aqui, da OraQuick, o resultado em 20 minutos. Então, para esse teste, se for usar sangue, é só furar o dedo. Tá? Então, nesse teste já vem com essa alça para colher o sangue. Tá? Então, só vem isso. Tá? A caixinha aqui que a gente compra no laboratório é pequenininha também. Tá? Então, tem a alça, colhe um pouquinho do sangue com a alça, já vem o volume de sangue certinho. E esse sangue é colocado nesse tubinho que tem já a solução, tá? Que vai revelar, que vai fazer a revelação. Se for usar saliva, essa ponta aqui dessa peça é feita de um material poroso macio. Tá? Então, passa essa ponta no lado de dentro da bochecha algumas vezes. Como não tem sangue aqui, tá? Não tem que usar luva, não precisa usar equipamento de proteção individual. Tá? E aí, mergulha aquela ponta da pecinha naquele tubo que tem a solução reveladora. Tá? Então, aqui dentro tem sangue ou saliva. E deixa a peça mergulhada ali, tá? Por 20 minutos. E depois faz a leitura do resultado. Então, nessa janelinha aqui que tem na peça. O T é o teste. Tá? Se mudar de cor, é porque a pessoa é soropositiva, ou seja, tem anticorpos contra o HIV. Tá? Se não mudou de cor, a pessoa é soronegativa, tá? A amostra é soronegativa, porque não tem anticorpos. A linha do controle sempre tem que aparecer essa linha, a linha vermelha. Tá? Isso quer dizer que aquele teste está funcionando. Se ficar incolor, como aqui, se ficar branco, tá? É porque aquele teste não está funcionando. Aí tem que repetir o teste. Pega um outro, um novo, faz o teste de novo. Se continuar desta forma, o controle não aparecer, tá? Aí os testes daquela caixinha, que vieram naquela caixinha, tem que ser deixado de lado, tem que ver o que aconteceu, pega uma nova caixinha e repete.
Tá? Se continuar dando problema, talvez seja o lote, tá? Então, com esses problemas, tem que entrar em contato com o fornecedor, fabricante, e falar, olha, esses testes não estão funcionando, tá? Então, por isso é importante estar de olho nesse controle. Os controles são importantes, tá? Se funcionarem, o teste está bem. Se não funcionarem, tem algum problema com o teste, tá? Então, não é com a amostra. Ok. Tá. Então, esse teste rápido que eu mostrei aqui é para detecção de anticorpos, tá? Aqui tem um papel de laboratório. Nessa linha aqui, em que mudou de cor do lado esquerdo e do lado direito não mudou de cor, o que vocês acham que tem no papel? Que está fixo no papel? Proteínas do vírus? Justamente. Proteínas, especificamente neste caso do HIV. Então, os testes rápidos agora que a gente tem para COVID, tá? É a proteína do coronavírus. Tá? Então, a gente tem teste rápido para detecção de anticorpos. Então, lá naquele teste rápido, tem um papel de laboratório, a gente chama de membrana, e tem fixo nesse papel, tá? Proteína do coronavírus. E aí, se a amostra que a gente está testando, aí é o sangue, tá? Para o coronavírus, os testes rápidos que são usados para anticorpos, se usa o sangue. Tá? E aí, se no sangue tiver anticorpo contra o coronavírus, a gente detecta, tá? Aparece essa linha, tá? Essa mudança de cor. Parou a apresentação de repente? Vocês estão aí? Tô sim. Sim. Estamos sim, professor. Tá, de repente parou a apresentação lá, o slide. Não sei por que motivo. Tá. Ok. E aí, nesses testes rápidos para COVID, a gente tem linhas diferentes para IgM e IgG, tá? Que é... Tá? Deixa eu ver se tem aqui. Tá. Então, tá. Então, esse daqui, esse gráfico eu peguei de uma empresa que faz esses testes rápidos, testes de diagnóstico, tá? E eu achei legal. Tá? Então, tempo zero é o início na verdade, é a transmissão, quando ocorre a transmissão. Tá? Nos primeiros 5 dias, tá? Não tem sintomas, mas o vírus já está se multiplicando. 2 dias antes, 1 dia antes, a pessoa já tem vírus suficiente para transmitir para outras e não tem sintomas ainda. Tá? Então, ela não sabe que já tem a infecção pelo coronavírus. Tá? Então, antes de aparecimento dos sintomas, já daria para detectar o RNA do vírus. Tá? Então, inicia os sintomas, no primeiro dia ainda não dá para detectar a proteína viral, ela está muito baixa. Tá? Pode ser que o teste dê negativo aqui. Mas 2 dias depois, mais ou menos, aí já tem proteínas virais que podem ser detectadas. Tá? Então, esse aqui seria o teste para antígeno viral, tá? Que tem teste rápido também. Tá? A infecção, se contar desde o início dos sintomas até o término, né, seria a resolução, ou seja, a eliminação do vírus, levaria 10 dias. Se for começar do início, a partir da transmissão, 15 dias mais ou menos, 2 semanas, tá?
Os anticorpos, eles começam a ser produzidos mais tarde, tá? Com 14, 15 dias depois do início da infecção. Tá? Então, aqui é IgM. A imagem do slide para mim está pequenininha, então está difícil de ler. Aqui é IgM, né? IgG e IgA. Isso, IgA em verde. isso. Então, IgM, primeiro anticorpo normalmente, mas a diferença aqui é de um dia só. Tá? Então, pode aparecer, tem gente que nem aparece IgM. Então, para fazer o teste de anticorpos, tem que esperar todos esses dias. Então, a partir do 17º dia, 18º, é que esses anticorpos começam a ser detectados. A gente não tem teste rápido para IgA, tá? Só para IgM ou IgG. E aí, no teste rápido, tem as duas linhas. Se mudarem de cor, tá? As duas linhas é positivo para IgM e positivo para IgG. Tá? Então, no teste rápido, já tem indicado ali qual que é para IgM e qual que é para IgG. Mas tem que esperar todo esse tempo. Não adianta pegar a amostra de sangue aqui, com 9, 10 dias de infecção, e fazer teste para anticorpos. A pessoa não tem ainda. E o que tem sido visto também é o seguinte: a pessoa que tem sintomas leves aqui, quando faz a pesquisa de anticorpos, com teste rápido, a linha aparece, de vez em quando não aparece, mas ela é bem fraquinha, então a mudança de cor é fraquinha. Quando a pessoa apresenta sintomas mais graves, aí a linha aparece de maneira mais forte. Tá? Tranquilo? Sim. 8h40. Querem um intervalinho? Sim. Vamos fazer 10 minutos de intervalo, 8h40, 8h50 a gente volta e vê a parte de como a gente faz o teste para antígenos, tá? Que daí, no caso da COVID, é aqui no momento em que a infecção está acontecendo.